Ao pensar sobre gestão do trabalho e saúde, a primeira coisa que me ocorre é a dissociação que existe entre a ideia e as práticas do que mais tradicionalmente se chamava de administração de pessoal em saúde e de formação de recursos humanos em saúde, que foi sempre uma marca na vida das instituições de saúde, como de resto na vida das instituições de qualquer setor do governo e do próprio sistema empresarial, educacional, privado. Quer dizer, uma dissociação artificial, mas certamente com uma importância prática muito útil, porque é o que existe em todos os lugares, entre ideias, conceitos, processos e políticas ligadas à gestão do trabalho e à gestão da educação e saúde. A solução vigente hoje, se pode dizer, em todo o sistema único de saúde, praticamente induzido pela instância central do sistema, que é o Ministério da Saúde, é a existência de um órgão que tem essas duas funções, mas que dentro dele elas são tidas como departamentos, como áreas, como especialidades, como processos completamente dissociados, independentes. E a grande dificuldade que eu tenho reside exatamente nessa dissociação, porque, de certo modo, é muito difícil a gente pensar que pode fazer gestão do trabalho se não pensar na gestão da capacidade das pessoas de realizarem esse trabalho, que é a educação, que é a formação, que é o desenvolvimento de conhecimentos, de habilidades, de competências, os apelidos que se queiram dar a essas atividades todas, que variam com o tempo, treinamento, formação, educação formal, educação à distância, educação presencial, mas no fundo é isso, como é que as pessoas desenvolvem a capacidade de cuidar, de ajudar os outros, de orientar, ou seja, de fazer aquilo que as sociedades, num determinado momento, acham que são as funções de um serviço de saúde e, portanto, do seu pessoal. Então, essa dissociação entre a gestão do trabalho e a gestão da educação é uma limitação muito forte. Agora, isso não impede, evidentemente, que se, admitindo isso como um ponto de partida, não se possa falar da gestão do trabalho e saúde. Se eu adotar um determinado referencial, um determinado momento cronológico para falar sobre esse assunto, vem logo à cabeça a ideia do momento de uma reforma muito importante feita pelo Ministério da Saúde no início do governo eleito em 2002, iniciado em 2003, do governo Lula, em que foi criada a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, como órgão central do Sistema Único de Saúde. Mas essa
referência cronológica, ela é muito insuficiente para entender o que este próprio objeto que nós estamos tratando representa. Porque, no caso, tomar como referência a instalação do Departamento de Regulação da Gestão do Departamento de Regulação e Gestão do Trabalho em Saúde, como um momento em que se começou digamos, a formular política e executar processos de regulação e gestão do trabalho em saúde, é uma impropriedade. Ou seja, na minha interpretação, a criação da secretaria simplesmente instaurou, sistematizou, organizou, deu lugar na estrutura do Ministério a uma série de processos e movimentos que têm uma história anterior, têm uma construção que remonta pelo menos meados ou início da década de 70, né? E a partir daí, embora com certas dificuldades e com limitações que não são próprias da secretaria, mas eu interpreto muito mais como próprias do desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde e da sua instância central de coordenação, que é o Ministério da Saúde. Ou seja, repetindo, eu acho que as limitações e dificuldades da secretaria não são próprias da Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação e Saúde. Eu vou usar agora em diante a sigla da SEGEDS. Elas fazem parte do que é a história do Ministério como um todo. Quando eu digo que esta secretaria, ela deu visibilidade e deu uma organização institucional a esses dois processos de gestão do trabalho e gestão da educação e saúde, com um exemplo assim radical e que para mim é absolutamente convincente. Essa secretaria passou a ter um orçamento, digamos assim, eu diria que centenas de vezes maior do que o órgão que existia antes dela, que já tinha sido chamado secretaria anteriormente, quando foi criado em 1976, e se manteve como secretaria até mais ou menos, acho que foi na época do governo Collor que essa secretaria foi extinta. Passou inclusive um período em que simplesmente, nos primeiros anos da gestão do Ministério da Saúde no governo Collor, essa função foi mantida por um grupo de pessoas que continuou exercendo esse papel e graças muito ao apoio da equipe da OPAS, que estava inteiramente entrosada com essa equipe da chamada Secretaria de Recursos Humanos, até que algum tempo depois, aí por volta, se não me engano, de 94, 95, esta estrutura que tinha sido uma secretaria foi recuperada sob a designação de Coordenação Geral de Recursos Humanos em Saúde. E persistiu como tal até a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação e Saúde na reforma do Ministério em 2003. Então, essa é, digamos assim, a
os cuidados que a gente precisa ter quando fala de recuperação da memória da Secretaria de Gestão do Trabalho, especificamente do componente institucionalizado no seu Departamento de Regulação e Gestão do Trabalho em Saúde, de que todos esses processos eles já vinham andando e foram mais ou menos bem-sucedidos em se transformar em atividades regulares dentro dessa nova estrutura do Ministério da Saúde, que foi a SEGEDS, criada em 2003. Nós temos, de 2003 para cá, uma experiência muito interessante no desenvolvimento desse tema da negociação coletiva do trabalho em saúde, que eu acho que poderia ser melhor estudado, melhor conhecido. Sei que tem havido uma produção e uma publicação muito extensiva sobre esse tema, mas sem muito medo de ser injusto, eu acho que a grande maioria desses trabalhos não passa de análises descritivas de situações e não de interpretações que ajudem a construir o futuro. E é sobre esse aspecto que eu digo que é importante compreender essa história, esta memória da gestão e da regulação do trabalho em saúde, como desafio para a construção desse futuro. A construção de um processo que é cada vez mais difícil de ser compreendido, de ser organizado, de ser conduzido política e institucionalmente, que é o de formação e gestão e regulação das profissões em saúde. O grau de autonomia e o grau de dispersão desses processos é tão intenso e tão forte que é preciso que a capacidade de pensar sobre eles e de formular intervenções sobre eles seja também muito poderosa.